E aí pessoal, beleza? Hoje nós vamos fazer a correção da atividade da aula passada, ó. E nós começamos agora a estudar os números inteiros, né? Os números inteiros são os números que a gente já conhecia antes, que são os números naturais, né? Que são os números que nós usamos para contar, ou seja, 1, 2, 3, 4, 5 e assim por diante até o infinito. E também os números negativos, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, até o infinito, e incluindo o número zero, beleza? Então aqui eu tenho uma representação de um termômetro na questão 1, em que aqui, ó, marca 0 graus, certo? Acima de zero estão os números positivos e abaixo de zero estão os números negativos, beleza? Mas aqui você observa, ó, que aqui os únicos números que vão aparecer, ó, é 0, 10, 20, 30 e abaixo de zero, menos 10. Ou seja, não estão aparecendo todos os números, né? Aqui estão aparecendo apenas os números de 10 em 10, certo? Então, cada tracinho desse aqui, ó, cada tracinho desse pequenininho aqui representa uma unidade, certo? Então, a resposta certa lá, a afirmação correta, né, que ele está perguntando, é a terceira afirmação, que fala que Gramado está a 2 graus abaixo de zero, ó. Então, você vem aqui no zero, ó, e você vai contar duas unidades, ó. Uma, duas. Então, você percebe que Gramado está bem aqui, ó. 2 graus negativos, né? 2 graus abaixo de zero. E essa é a resposta certa da questão 1. Questão 2 ainda é referente à primeira questão, né? Diz que em Nova York, nos Estados Unidos, a temperatura estava 3 graus abaixo da temperatura de Gramado. Então, se a temperatura de Gramado é menos 2, então nós vamos descer, ó, mais 3 unidades, certo? Ó. Gramado está aqui no menos 2, né? Então, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. Então, a temperatura de Nova York está dando menos 5 graus, né? Ou 5 graus abaixo de zero. É a resposta da questão 2. Questão 2. Na questão 2 aqui, ó, nós temos a representação daquele painel que fica dentro dos elevadores, certo? Aqui é o elevador de uma loja, que nós vemos que aqui tem o térreo, ó, a letra T representando o térreo, né, nesse andar aqui. E aí acima do térreo nós temos mais 1, 2, 3 andares acima do térreo. Mas também nós ainda temos, ó, abaixo do térreo, 2 subsolos, né? Que geralmente aí são usados para estacionamentos, certo? A gente vê muito isso em shoppings, né? Então, aqui abaixo do térreo nós temos 2 subsolos, né? E aí pergunta aí qual é o andar mais baixo dessa loja, né? Qual número representa o andar mais baixo dessa loja? Então, aqui acima do térreo, vamos completar todos, né, do painel. Acima do térreo, nós temos o número que vai representar o próximo andar acima do térreo é o número 1, positivo, certo? Depois, o número 2 e o número 3, certo? Então, tem o térreo, primeiro andar, segundo andar, terceiro andar. E aí, depois, abaixo do térreo, tem os subsolos, né, que é o número que vai representar aqui, ó, o primeiro subsolo abaixo do térreo é o menos 1. E abaixo do menos 1 é o menos 2. Então, nessa loja aqui, o número que vai representar o andar mais baixo que eu tenho, né? No caso, o subsolo será o menos
2. Questão 4 e questão 5. Então, vamos lá. Questão 4. Qual é o oposto do número 3? Então, vamos lá, gente. O que é o oposto, né? O oposto é o que está oposto pelo zero, certo? Que tem a mesma distância para o zero. Então, ó, se daqui para o 3 a distância são de 3 unidades, ó, 1, 2, 3, 3 unidades. O oposto de 3 vai ser o que também vai ter 3 unidades de distância, só que para o sentido oposto. Então, vamos contar aqui, ó. 1, 2, 3. Então, o oposto de 3 vai ser menos 3. Ok? Então, a resposta é menos 3, certo? Questão 5. Qual é o módulo do número 5? Já o módulo, ele quer saber simplesmente a que distância o número está do zero, certo? Então, se eu fizer aqui a reta numérica, ó, vou colocar aqui o 0, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4 e menos 5, certo? Então, o que eu estou perguntando é o seguinte: a que distância o menos 5 está do zero, ok? É só uma forma mais reduzida de expressar essa frase, né? Certo? Em vez de eu falar a que distância menos 5 está de zero, eu substituo toda essa frase pela palavra módulo. Qual é o módulo de menos 5? Entendeu? Então, a matemática é basicamente isso, é fazer com que as frases fiquem mais curtas, né? Transformando algumas frases em símbolos. A gente vai ver muito isso ainda. Então, vamos lá. Qual é a distância do menos 5 até o zero? A distância de quantas unidades? Se você tiver dúvida, é só contar. 1, 2, 3, 4, 5. Então, o módulo de 5 é 5. Resposta: 5. Certo? E só lembrando, qual é o símbolo que nós usamos para representar módulo, né? O símbolo que nós usamos são, ó, esses dois tracinhos aqui, ó. Certo? Isso aqui é o que nós usamos para representar o módulo. Então, o módulo de 5 é assim que é representado, ó. Módulo de 5. Nós lemos módulo de 5 e módulo de 5 é igual a 5. Então, quando você vê esse símbolo aqui, ó, você vai ler módulo de 5 e você já vai saber que essa frase, módulo de 5, está perguntando o seguinte: a que distância o menos 5 está do zero, certo? Em algumas questões, em vez de zero, também vai ser usada a palavra origem. Então, quando você vê essa palavra, esse termo origem, você já sabe que está se referindo ao zero na reta numérica, ok? Então, aqui nós encerramos a correção da atividade. Então, parabéns aí pela participação de todos e até a próxima aula, gente. Valeu!